Olá, alunos do 7º ano, vamos iniciar aqui uma videoaula que eu preparei para vocês com questões comentadas. Então, nós vamos ver aqui os exercícios que eu coloquei nessa videoaula, são todos tirados do nosso livro didático. Então, vocês vão poder ver e conferir algumas respostas e o porquê de cada uma delas, tá? Lembrando que aqui estão presentes os exercícios que têm perfil gramatical. Como assim, professora? Bom, os exercícios de reading time, que são os de leitura, eu acredito que vocês consigam fazer tranquilamente, já que vocês em casa têm mais meio para pesquisar alguma palavra que você não saiba. Bom, então vamos aqui ao nosso exercício, ele está na página 8, tá? Então, vamos lá. Esse exercício, ele é sobre o verbo be, e ele é um exercício de listening, tá? Porém, vamos ver aqui as respostas. Letra A. My name is Joanna. Joanna, ela é terceira pessoa do singular. Por exemplo, professora, como que eu posso saber se Joanna é a terceira pessoa do singular? Nesse caso, eu posso substituir Joanna por quem? Você tem que fazer essa pergunta, tá? É como se fosse uma dica. Faça essa pergunta. Eu posso substituir Joanna por quem? Posso substituir a Joanna por he? Não, porque é ele, né? Então, por she, posso. Então, ela é terceira pessoa do singular. Então, aqui eu uso is. Letra B. I am from Cancún. O I, ele sempre vai estar acompanhado com esse M aqui. Por que só esse M, no caso dessa frase? Porque aqui ele se apresenta na forma contraída, tá? Numa forma, o que é a forma contraída? É uma forma mais fácil de escrever ou dizer essa palavra aqui. No caso, eu sou, eu estou, tá? Letra C. I am a chef and this is my assistant. Marcos, tá? Então, eu tenho aqui para Marcos, que é a terceira pessoa do singular, is, e I am, porque eu sou ou eu estou. Letra D. His. His. Aqui também está em forma contraída, tá? Então, a sua forma completa fica aqui como eu estou apontando embaixo, ó. He is, she is, tá? Então, aqui está de uma forma contraída, mas significa a mesma coisa. Letra E. We're your cooking instructors. Então, nós somos os seus instrutores de cozinha, tá? Então, aqui também está em forma contraída. Letra F, that's right. Bom, o that's right, ele não está especificando alguém, então, por isso, eu utilizo o apóstrofe S, que vai ser o is, que é um verbo be. Bom, aqui na número 2 eu tenho complete the chart with the verb be. Complete o quadro com o verbo be. Aqui já fica mais fácil, né? Já que eu sei que o I, ele sempre vai vir acompanhado com o I am e a sua forma contraída é o am. Na negativa forma, eu vou manter o I am e acrescentar o not. Na terceira pessoa do singular, que são he, she, it, eu vou colocar o is, sempre será o is. E para negativa, será is not. Da forma contraída, eu vou usar isn't, tá? Isn't. We, you e they. Eu tenho aqui terceira pessoa, é uma pessoa do plural, então eu vou utilizar o are, tá? Are, tá? Sua forma contraída é o R, o E, com a apóstrofe. Na forma negativa,
Vou acrescentar o not depois do are. Às vezes alguns alunos ficam em dúvida onde eu coloco not. E é sempre aqui, ó, depois do verbo be, tá? O verbo be, que são esses que nós estamos estudando aqui. E na sua forma contraída, o aren't. Your turn. Vamos ver esse próximo exercício. Circule a melhor opção para completar cada sentença. Letra A. My cousin. My cousin. Ó, por quem eu posso substituir o my cousin? Por she, né? Então, my cousin is, tá? Eu não posso utilizar o I am e nem posso utilizar o are, porque eu estou falando só de uma pessoa. Então, aqui é o is. Letra B. Simon e Teresa. Não dá certo. Eu até dou uma parada, porque realmente não dá certo se eu falar o I am, né? Eu tenho, lembrando que aqui eu tenho terceira pessoa do singular, porém aqui eu tenho duas pessoas, tá? Então, aqui, obviamente, eu vou usar o are, porque por quem eu posso substituir essas duas pessoas? They, né? Letra C. Are you into Argentinian food? E aí? Aqui eu estou falando de Argentinian food. Mas quem é o sujeito desta frase é o you, tá? Então, eu tenho que utilizar o you. Professora, por que que o are está na frente do you? Esse verbo be aqui está na frente do you. Porque aqui nós temos uma pergunta. E no verbo to be, o verbo to be, ele troca de posição com o pronome. Então, ele vem aqui para frente, tá? Letra D. I am, essa aqui é muito fácil, porque ela não pode ser, esse I aqui, esse I maiúsculo, ele não pode ser com nenhum outro verbo be, ok? Então, I am your cooking instructor today. Letra E. Is this spice? Is this dish spice? Tá? Essa comida, essa refeição, ela é picante? We are, esse we significa nós, we are cooking students. Então, nós somos estudantes. Número 2. Ordene as palavras para criar frases. Então, aqui elas estão todas embaralhadas e tínhamos que criar frases, tá? Então, letra A ficou: Is there, is not vegetarian. Então, temos, se seguirmos esse exercício número 2, ele é bem fácil. Se seguirmos as regras do verbo be, de que vem primeiro o sujeito. Quem é o sujeito? Is there. Depois vem o verbo be. Quem é o verbo be? Is. A frase está na negativa. É problema? Não, porque o not eu vou acrescentar após o verbo to be, né? Após o verbo be. Então, is there, is not vegetarian. Letra B. Is your family at the restaurant? Professora, como eu vou entender agora essa frase na forma interrogativa? Bom, primeiro que já fica fácil porque está na forma interrogativa. Você já sabe que é pergunta. Então, na pergunta, você vai começar por quem? Você vai começar com o is, porque o is é o verbo be. E o verbo be na pergunta, ele troca de posição com o sujeito, tá? Então, quem é o sujeito da frase aqui? Your family, né? Então, vem your family at the restaurant. Sua família está no restaurante? Tá? Então, prestem bem atenção, porque eu estou dando dicas de como ordenar de uma forma mais fácil, tá? Entendendo o que vocês estão escrevendo. Letra C. My parents
are from Spain. My parents. Quem são os sujeitos? Parents, né? Que são pais em inglês. Então, my parents are from Spain. Meus pais são da Espanha. Próxima. Letra D. I am not on a diet. I am not on a diet. A mesma situação da letra A, ó. Sujeito aqui eu. Not. O not veio depois de quem? O verbo be, que é o am. On a diet. Aqui é o complemento da frase. Vamos à letra E. These Chilean receipts are. Então, are these receipts Chilean? E aí? Are these receipts Chilean? Ou você pode, are these Chilean receipts? Eu tenho duas alternativas de como responder, tá, essa questão. E lembrando também que, ó, na interrogativa forma fica mais fácil ainda, porque eu já sei que é a pergunta e quem vem na frente é o verbo be. E F, you are a great chef. Você é um ótimo chefe. Próximo exercício. Bom, vamos ao there be. Esse there be, ele vem com o sentido de existe, há algo em algum lugar. Então, vamos lá. Listen again e complete the chart with the correct form of there be. Então, ouça novamente e complete o quadro com a correta forma do there be. Tá? O there be, ele está aí como uma forma original. Porém, de acordo com a frase, ele vai sofrer alterações. Bom, eu tenho aqui na forma afirmativa. Na forma afirmativa, na singular, eu tenho there is. Vou utilizar o there is para singular. Para plural, there are. Vejam que o are é sempre utilizado para indicar algo no plural. Negative form, there isn't. E plural form, there aren't. Tá? Então, é dessa forma que eu vou utilizar o there be, o there is, o there are, o there isn't e o there aren't. Some and any. Bom, essas duas palavrinhas, elas podem mudar totalmente o significado da frase, por isso que elas estão aí e há um exercício somente para elas. Então, vamos ver o que diz aqui nesse quadro ao lado. Para fazer perguntas sobre quantidades indefinidas, nós usamos N. Então, se você procurar no dicionário, você vai encontrar o significado de N como nenhum, algo que não tem, né? Então, tem que ter cuidado um pouco aí nessa questão do uso do N, porque nem sempre ele vai ter essa ideia de vazio, de nenhum, tá? E o some eu vou utilizar para coisas contáveis, para coisas que há, que existem. Então, vamos lá. Número 2. Agora, analise as frases no quadro e responda as questões. Letra A. Que palavra ou palavras indicam there's just one item, que há somente um item? Olha, some eu utilizo para mais de um item, né? E o N é para indefinidas quantidades. Então, é o A e o AN, tá? O A e o AN. Por quê? Esses aqui, na língua inglesa, eles são conhecidos como artigo, tá? Então, eles vão indicar just one item.
Letra B. What word or words indicate an indefinite number of something? Essa aqui é fácil, né? É o some. Que palavra ou palavras indicam zero na negativa, nas frases negativas? Eu tenho N. Então, por aqui, pela questão número 2, você já tem algumas regras de utilização do some and any. Your turn. Complete the sentence with there be in the affirmative, negative or interrogative form. Complete as frases com there be na afirmativa, negativa ou interrogativa forma. Letra A. N. Bom, o N nós sabemos que vamos utilizar nas frases negativas. Então, aqui eu vou usar o there aren't. There aren't. Letra B. Eu tenho some. Olha, para vocês perceberem, eu nem preciso ver o que diz toda a frase. Claro que vocês devem fazer isso até para vocês irem adquirindo vocabulário. Mas pelo some e pelo N, a gente já consegue decifrar o que utilizar em relação ao there be. Então, letra B, some, eu vou usar o there is, né? Some pepper. Então, eu tenho aqui, ó, as palavras, os elementos da frase, eles estão no singular também, mais um motivo para eu saber qual there is ou there be utilizar. Letra C. Are there any empty bottles? Ó, aqui eu tenho bottles, garrafas, e está no plural. Então, quando é um número indefinido, eu vou utilizar o any. Logo, eu uso are there. Letra D. There is ou there isn't. Aqui eu tenho duas opções de resposta, tá? Como não tenho any e nem o some, porque aqui eu estou usando o artigo a, que significa que é apenas um item, tá? Que é o tomato. Então, there is, there isn't. Letra E. Is there any milk left? Né? Então, aqui o N, porque não se sabe a quantidade de leite. Não tem como saber, assim, contar, né? F, there are or there aren't. Aqui também eu tenho duas opções de respostas, tá? Todas no plural, porque aqui, ó, cherries está no plural. Número 2. Escolha a correta forma, a correta alternativa para completar as frases. Então, aqui, there is, knife, está no singular. Então, eu uso a, o artigo a, porque só está falando de uma faca aqui. Letra B. There are some napkins. Ó, o napkins são lenços, né? Então, aqui eu tô vendo a palavra no plural, por isso eu uso some. There is water in the glass. Water, a gente não tem como contar 1, 2, 3 águas, então eu uso o some. Letra D, there aren't. Bom, aqui eu já tenho na negativa, já sei que é o N, porque eu utilizo nas frases na negativa. Letra E, are there apples? Então, aqui é N, porque eu não estou especificando o número de apples. Letra F, there is. Aqui eu já tenho no plural, ou no singular, tá? There is, no singular, avocado, tá? Abacate, só tá falando de um. Então, aqui é o AN, porque ele é um artigo. E, professora, como eu sei que não é o A ou a N? Bom, o AN eu vou utilizar quando a palavra inicia com som de vogal, o que é o caso da avocado. Agora, se ela iniciasse com som de consoante, eu utilizaria o A.
Letra G. Is there lemon juice? Lemon juice. Não posso contar. Um suco de limão, 2 sucos de limão. Eu conto a quantidade, né? Os mLs. Então, por isso eu utilizo N. Bom, vamos ver agora a questão do sujeito e dos pronomes objetos, né? Vamos traduzindo ao pé da letra. Então, vamos observar aqui essa tirinha do Garfield. Leia a tirinha do Garfield e circule o sujeito, subject, de cada frase, tá? Então, vamos lá. I am. Quem é o sujeito dessa frase? Eu tenho esse I, que é o I maiúsculo, e ao lado eu tenho o M. O M, vocês sabem que é o verbo be, então o sujeito só pode ser o I. Então, circule aí. Weren't. Weren't you? O you só tem um sujeito aqui, né, na frase, então é esse que eu vou circular. E o it, tá? Apesar de não ser usado para seres humanos, tá? Ele ainda continua sendo sujeito, porque na minha frase eu posso falar de um objeto, tá? E aqui eu só tenho um object pronouns, tá? Teacher, qual a diferença de ambos? Tá? O subject é o sujeito e o object pronouns, ele vai substituir o sujeito ou um objeto. Por exemplo, o object pronouns, ele serve para nós não repetirmos nas nossas frases o sujeito ou um objeto que estamos falando. Por exemplo, eu não poderia colocar ele 2 vezes em uma frase, tá? Então, é para evitar as repetições. Vamos aqui a esse próximo exercício que ele me dá uma tabela, tá? Olha, lembrando que todos estão no livro de vocês. Ele me dá uma tabela para conhecer todos os object pronouns, porque o subject nós já conhecemos. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho me, esse me, ele serve para que eu possa substituir o I, tá? Por exemplo, eu tenho uma frase que eu tenho que colocar I no início e I no final. Eu não coloco dessa forma. Eu utilizo me. You, aqui são iguais. Olha o he e o she. Him, her. Observem bem esses dois, porque às vezes eles confundem, tá? It também permanece it. We, us, né? Para nós, conosco, né? Esse us tem esse significado ao pé da letra de conosco. E they, them. Agora, vamos completar as frases com o objeto pronoun correspondente, considerando a referência entre parênteses. Então, aqui, letra A. Mom and Dad let us eat whatever we want. Então, para substituir, olha, eu and my brother, ele usou só o was. Olha como é mais fácil, né? Até facilita. Letra B. This recipe looks very easy. Let's cook. Eat. Recipe. Ao invés dele colocar o recipe aqui na frase, ele substitui pelo it. Letra C. Tell Clara that these cookies are for her. Tá? Então, é com isso, mais ou menos, que trabalha os objetos pronomes, tá? Ele vai substituir um objeto ou uma pessoa que você, por um acaso, precisa repetir na frase, né? Para evitar repetições.
A próxima atividade, ela está no Challenger, tá? Está no Challenge do capítulo 1 e ela é a questão número 8. Pede para você escolher a melhor opção para completar as frases. Então, eu tenho: Jean is very healthy. She has a very balanced diet. Aqui, o que você tem que fazer? Você vai escolher a alternativa de acordo com o que a frase pede, tá? Vejam que os object pronouns, eles sempre vão aparecer, né? Sempre, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes eles aparecem no final da frase. Então, aí já é uma dica para vocês, tá? Bom, essa questão eu vou terminando por aqui, porque o vídeo já está muito longo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.